Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. O que fazer quando os problemas que você enfrenta, você recorre a um, recorre a outro, não há quem possa solucionar os seus problemas? É normal, quando uma pessoa tem problema, recorrer a alguém. A senhora Umbelina, ela vai nos contar algo muito forte durante essa programação, logo agora no início da programação, e hoje ela pode se dizer para si, para nós, que ela se tornou um grande milagre. Daniel, quem é a senhora Umbelina? Está no ar o seu programa Eu Sou o Milagre. E a senhora Umbelina, ela vai nos contar como que ela se tornou hoje um milagre, o que prova para si que o Senhor e a senhora pode também ver o milagre acontecer na sua vida. E olha, preste atenção, porque de repente o passado dela tem sido o seu presente. De repente você não tem conseguido recorrer a lugar nenhum. E aonde recorreu, não resolveu o seu problema. Ela vivia em hospitais. O Senhor e a senhora têm vivido aonde, hein? Preste atenção no depoimento dela. Sou um milagre e estou aqui. Eu já nasci uma criança doente. Várias vezes estive em riscos de vida. Quase todas as mulheres da minha família foi retirado o útero e eu seria a próxima. Até que o milagre de Jesus aconteceu na minha vida. Eu sou a nona de 10 irmãos e fui a única que nasci doente com uma infecção no sangue, que os médicos nem sabiam o porquê daquela infecção, porque me rebentava. Rebentava-me como género de frúnculos e depois deitava, não só deitava o sangue, deitava a porcaria, porque aquilo estava lá dentro, e então saía. Mas comecei logo a ser medicada, evidentemente, todos os dias tinha que ir ao hospital. Todos os dias a minha mãe me levava, comecei logo muito criança a apanhar injeções e comecei a andar aos 3 anos, foi quando eu comecei a andar, porque se me pegavam ao colo, espirrava por todo o lado esses frúnculos, tinha que andar de alcofa, comecei a andar aos 3 anos. Quando comecei a andar aos 3 anos, a coisa parece que evoluiu um bocadinho melhor, começou a passar, mas as cicatrizes levaram muito tempo a cicatrizar, porque a infecção foi muito rigorosa e então até o doutor dizia que não percebia porque é que não fechava aqueles buracos, porque ficaram buracos para o meu corpo. Mas, entretanto, apareceu-me uma paralisia infantil. Comecei com muitas dores na perna direita, comecei a coxear. Nós, como tínhamos hospital lá onde vivia, a minha mãe foi logo para o hospital ver porque é que era aquela dor, que eu me queixava, eu já não dormia. E depois queixava-me, levava a noite toda a chorar, às vezes, outras vezes porque eu já não dormia, e então davam para chorar com as dores. E queriam-me acalmar, mas nada disso. Comecei a fazer exames, mandaram-me fazer exames, e depois aperceberam-se que tinha sido uma paralisia infantil. A perna ficou um bocadinho mais pequena, que hoje, infelizmente, mas nada disso me preocupa, ficou um bocadinho mais curta, tanto o pé como a perna, é um bocadinho mais magra, mas isso não deixou de eu evoluir noutras áreas. Mas o dormir e dor de cabeça foi sempre. Sempre tive dores de cabeça e não dormir. E então andava medicada, todos os dias. Depois já andava na escola, além da paralisia infantil, apareceu-me um problema nos pulmões, chamava-se gângulos. Esse problema nos pulmões fazia-me faltar o ar e tinha dores. E depois, quando eu tinha muita falta de ar, chegava a estar às 3 semanas internada nesse hospital. Depois apanhava as injeções, apanhava os medicamentos, depois mandavam-me para casa. Mas todos os dias tinha que ir lá ao hospital apanhar essa mesma injeção diariamente. E isso foi 3 anos seguidos. Depois, o dormir
continuava, não tinha sono, não é? Eu isolava-me para não estar a incomodar os outros que estavam a dormir, pronto, e começava a ler. Mas de vez em quando eu parecia que passava um vulto à minha frente, eu olhava, mas não via nada. Via o vulto, mas depois desaparecia e assim sucessivamente, mas isso era continuadamente, sempre. Muitas vezes passou-me pela minha cabeça, porquê eu? Porque já tinha nascido 8, eu fui a 9, depois ainda nasceu mais uma, que essa então nunca teve problema, graças a Deus que nunca teve problema nenhum, mas porque eu, às vezes eu dizia isso à minha mãe, o que é que tinham feito para eu ter nascido assim, porque ela, como já tinha, depois comecei a ter assim um entendimentozinho, depois dizia assim, se calhar já tinham muitos filhos e não queriam que eu nascesse, que fez alguma coisa, eu cheguei a dizer isso à minha mãe mesmo, e ela dizia que não, nunca por nunca ser. Tinham feito alguma coisa, foi mesmo, ela dizia, foi o que teve que ser e mais nada. Depois fiquei curada desse problema dos pulmões, ao fim de 3 anos, mas a dor de cabeça era continuada, tinha sempre dores de cabeça e não dormia. E às vezes para descansar um bocadinho, eu punha o travesseiro, em vez de pôr a cabeça no travesseiro, metia o travesseiro em cima da cabeça, que era para ver se pronto, não tinha tanta dor na cabeça, mas aquilo não passava de maneira nenhuma. E isso foi ao longo da minha vida, praticamente sempre. Pronto, o tempo foi passando, depois conheci o meu marido, casámos, mas depois de casados a coisa não melhorou nesse aspecto da dor de cabeça e do sono que não aparecia. E eu trabalhava de dia, sempre trabalhei, mas à noite que era para descansar, isso é que não tinha sono, não conseguia dormir de maneira alguma. Aos 27 anos comecei-me a sentir mal da barriga, doía-me, tinha dores e depois até comecei a perder sangue. E fui a um especialista que me recomendaram, que diziam que era um médico espetacular, e foi. Porque ele mandou-me fazer um exame e disse-me logo que eu tinha um fibromioma que tinha que ir tirar. E eu estranhei, porque quer dizer, porque já tinha essas coisas e não me diziam nada, mas como era um especialista e eu acreditei nele, e era ele que me ia operar e tudo, e ele operou-me e tirou-me o fibromioma. Mas ele também disse nessa altura que não queria dizer que um dia mais tarde que eu não tivesse de tirar o útero. Mas ficou por ali e a partir daquela altura eu fiquei bem até aos 40 e picos anos, nunca mais senti aquelas dores que tinha, aqueles problemas, mas depois num ápice, de um momento para o outro, começou-me outra vez a ter aquelas dores na barriga que antes já tinha sintomas como era do passado, e depois fui novamente ao médico e ele mandou-me fazer exames e depois disse que eu tinha que me tirar o útero, e ali eu pensei, em tirar o útero, porque já a minha avó tinha tirado, a minha mãe tinha tirado e já 3 irmãs minhas tinham tirado o útero. E eu assim, mas como assim? E depois começaram a dizer, isso é coisas hereditárias e a pessoa tem mesmo que tirar e não sei. Pronto, era o que o médico dizia. Eu disse, doutor, mas eu não quero agora fazer cá nenhuma operação isso. A partir dessa altura foi quando eu conheci a Igreja Universal. E então convidaram-me a ir à igreja, só que eu até não queria ir, mas fui, graças a Deus que fui. Desde aquele dia, foi a primeira vez que eu dormi, a primeira vez que me deitei e dormi, porque o meu marido depois de manhã era assim, foi de sábado para domingo, e diz ele assim, tu esta noite dormiste a noite toda, não te levantaste, dormiste, faz favor. E eu, coisa assim, dormi, então a dizer assim, muito coisa. Eu não me lembro, pois não, eu não me lembro de me levantar. Eu levantava-me sempre. É verdade, desde aquele dia, eu nunca mais tive, até hoje, uma dor de cabeça. E sono agora, não tenho tempo para dormir mais, porque sono nunca mais me faltou. Foi uma das coisas que tocou-me tão profundamente, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E o problema do útero, foi nessa altura que eu conheci o Senhor Jesus, a Igreja Universal, e fui fazer um novo exame. De maneira que, quando o médico me disse que tinha que repetir o exame, e depois disse-me o porquê de repetir, é que eu me lembrou e digo assim, doutor, não precisa de fazer exame porque agora já sei porquê.
fui curada. Mas ele aí ficou renitente. Como assim? Mas vai fazer outro exame. E eu disse, vou fazer, doutor, só para o senhor ver que eu tenho razão. Porque Jesus me curou. E ele depois ficou ele do outro lado calado. Está aí, doutor? Estou. Passa o papel que eu vou fazer o novo exame. Depois já não foi preciso ligar, porque depois ele mandou-me chamar lá e disse que realmente estava tudo impecável. E disse assim, pronto, para o médico dos médicos me curou, doutor. E ele diz assim, se você o diz, um beleza, quem sou eu para desmentir? De maneira que é assim, eu hoje estou completamente curada, nunca mais tive problema algum de saúde, porque todos esses sustos passaram. Foi mesmo um milagre de Jesus, porque nunca mais tive a dor de cabeça, nunca mais essas coisas todas que eu falei há pouco desistiram completamente, porque posso dizer que hoje sou feliz, tenho paz, nunca mais ninguém me tirou essa paz que eu recebi, porque o milagre veio completo. E então aqui estou para dar o meu testemunho, só Jesus é o verdadeiro. Olha, a senhora Umbelina recorreu a médicos, medicamentos, recorreu a hospitais e foi desenganada pela medicina. De repente você me acompanha agora e você foi desenganado pelos médicos, pela medicina. O passado dela tem sido o seu presente. Aí no seu televisor tem um telefone, que é o 218-368-008. E eu gostava que o senhor, a senhora, pegasse o telefone agora e ligasse. Há uma equipe preparada nessa madrugada para poder lhe ajudar. 218-368-008. Hoje, graças a Deus, a senhora Umbelina foi livre, foi curada, teve a sua vida transformada. E esse poder de transformação Deus tem. Agora, para que Ele possa transformar a sua vida, essa transformação começa de dentro para fora. Aqui dentro o Senhor começa a crer, vence as dúvidas. Aqui dentro você passa a ter coragem para lutar, você vence os medos. E aí é que a transformação acontece, mas de dentro para fora. Falando em transformação, nesta quarta-feira, em toda a Igreja Universal, nós teremos uma reunião muito especial, rumo aí ao dia de Pentecostes, uma reunião dedicada a você que deseja uma transformação de vida. Acompanhe comigo essa matéria que fala a respeito do assunto. Quem beber deste poço sentirá sede novamente. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A minha água se tornará, nessa pessoa, uma fonte a jorrar pela vida eterna. Na próxima quarta-feira, procure uma Universal mais perto de si para que a sua alma encontre finalmente a paz que tanto precisa. Cada dia que nós vivemos nesse mundo é decisivo. Hoje é um dia decisivo. Ontem foi, amanhã será um dia decisivo para a sua alma. Todos os dias são decisivos para todos nós. Jesus quer salvar todas as pessoas, mas depende de cada um. Então é muito importante você pensar na sua alma. Quem perseverar até o fim será salvo. Quem seguir a palavra de Deus até o fim da sua vida será salvo. Para mais informações, ligue 218-368-008 ou acesse o site igrejauniversal.pt. Tinha cancro na pele. Eu tinha vergonha da minha própria pele, porque era manchas enormes, manchas horríveis. Era um jovem que tinha sonhos, como qualquer jovem na minha idade tem sonhos, mas esses sonhos eu não tinha capacidade para os realizar. Não havia uma perspectiva para nada. Quando entrei na igreja eu vinha com um problema, tinha cancro na pele. Eu cheguei a ir 2 vezes no médico.
O médico falava que era um problema, era cancro na pele e não podia. Eu esfregava pomadas, formava gel, tomava medicação, só que não resolvia nada. Para imaginar, eu, quando ia à praia, eu não tirava a roupa. Eu ia com a minha namorada na altura, íamos à praia e eu não tirava a t-shirt porque eu tinha vergonha da minha própria pele, que era manchas enormes, manchas horríveis, que eu tinha no corpo, mais na zona do tronco. Era um jovem que tinha sonhos, como qualquer jovem na minha idade tem sonhos, mas esses sonhos eu não tinha capacidade para os realizar, porque derivado da minha situação pessoal, financeira, familiar, eu não tinha condições para os realizar. Eu conheci a igreja através da minha namorada, que hoje é a minha esposa. Foi muito persistente a parte dela, porque eu, infelizmente, era um crítico da igreja. Sem conhecer a Igreja Universal, eu falava mal. Cada vez que a minha esposa me convidava, eu criticava bastante a Igreja Universal. Eu recordo o primeiro dia que entrei na igreja, foi um domingo de manhã. Eu estava à espera que fosse assim uma coisa que não sei explicar, mas tudo aquilo que eu imaginava deu errado, porque não tinha nada a ver com o que eu pensava, com o que se falava. Tudo o que o pastor estava a falar, aquilo encaixava em mim tudo direitinho. Eu já saí dali com outras ideias, com outra visão, com outra força para encarar a vida. A primeira coisa que aconteceu foi em mim mesmo. Foi eu acreditar mais em mim. Eu, na altura, trabalhava numa empresa sem perspectivas de nada, não trabalhava, tinha um saláriozinho e tinha uma vidinha. Deixei de trabalhar nessa empresa, passado algum tempo, Deus foi-me dando a direção, deu-me a direção. Entretanto, casei, não tínhamos condições de sustentabilidade, porque os ordenados não havia ordenados. Ficamos em casa da minha sogra. O facto de eu nunca aceitei viver na casa da minha sogra, porque eu queria ter a minha casa. Eu queria ter o meu espaço. Não é que eu estivesse mal na casa da minha sogra, longe disso, mas eu queria ter o meu espaço, queria ter o meu ambiente com a minha família. Isso, só que era uma coisa impensável. Eu ter uma casa era impensável, não havia sustentabilidade para isso. Foi quando então a minha vida financeira ela deu uma cambalhota muito grande. O meu projeto passava por eu ter o meu próprio, por eu dirigir a minha vida financeira, eu ganhar aquilo que eu queria ganhar. E eu hoje ganho aquilo que eu quero ganhar, essa é a verdade, com Deus. Porque Deus é que dá a condição e a sabedoria. Hoje ganho aquilo que eu quero ganhar. Hoje tenho empresas a prestarem serviços para mim, eu hoje trabalho, faço obras para o Estado. A minha área é serralharia, mas Deus não me deixou ficar só pela serralharia, só por esse ramo. Eu hoje faço requalificações de casas, tenho empresas a trabalhar para mim a fazer requalificações de casas e vários serviços. Eu não fiquei limitado à serralharia, porque Deus quando dá sem limites, e foi o que Deus fez na minha vida. Deus deu sem limites. Eu entrei na igreja enfermo, não é? Com esse problema, com essa patologia, com essa doença, e foi com Jesus Cristo que me curou. Não foi medicina, não foi medicamento, não foi Jesus Cristo. Foi após entrar na igreja, participar nas reuniões,
nos votos, sacrifícios, a minha saúde foi restaurada. Hoje, a minha pele está limpa. Hoje vou na praia, vou na piscina, não tenho vergonha de mim mesmo. Não ficou uma raiz, não ficou nada, estou completamente limpo. Eu hoje tenho uma família que eu amo, que é a família que eu queria ter, a esposa que eu tenho, a esposa que eu sempre almejei em ter. Hoje tenho a minha casa própria. Eu hoje sou um homem realizado, financeiramente, sentimentalmente. Sou um homem realizado. Graças a Deus tenho o que quero. Sou um milagre e estou aqui. O senhor Paulo Jorge, ele viu o milagre acontecer na vida dele, porém, ele deu o primeiro passo. Tem um versículo que eu sempre costumo citar. Deus, ele disse, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. Há muitas pessoas que perguntam, por que Deus não muda a minha vida? Ora, como que Deus pode mudar a sua vida se o senhor e a senhora, um exemplo, por exemplo, não dá o primeiro passo em direção a ele? Como é que pode isso acontecer? Um exemplo claro, como é que o médico pode lhe ajudar se o senhor ou a senhora não vai até o hospital e não expõe a ele a sua situação? Como? Como que um cabeleireiro pode cortar o seu cabelo se a senhora não vai até ele? Ou se ele não sabe da sua situação? Ou seja, primeiro, sempre nós temos que dar o primeiro passo. É aí que o milagre acontece. Falando em milagres, domingo tem sido no mundo inteiro, como aqui em Portugal não é diferente, dia de milagres. E eu queria que você prestasse atenção no que tem acontecido aos domingos pela manhã em toda a Igreja Universal, quando as pessoas tomaram da água consagrada. Preste atenção, coisas, milagres que aconteceu domingo passado, domingo retrasado, todos os domingos anteriores e domingo agora não será diferente. Vamos acompanhar. Você acredita no poder da fé? Essa água está consagrada em o nome do nosso Senhor Jesus. Sejam curados aí agora. Receba a sua cura, receba o seu milagre agora. Seja livre da depressão, da amargura, da ansiedade. Seja livre dessa dor, dessa doença incurável. Seja livre aí agora, seja livre. O propósito da água dos maiores milagres só começou e uma nuvem de testemunhos em todo o país já comprovou o poder de Deus ao utilizar a água do poço do Templo de Salomão. Eu pergunto, alguém aqui tinha cancro e Jesus curou? O nome da senhora? Maria José. Senhora Maria José, cancro no fígado. No fígado e nos intestinos. Difícil de ser tratado. Dificílimo de ser tratado, fígado e intestinos. Jesus deu saúde para ela. Deu. Ela estava desenganada, né, dona Maria José? Sim, sim. Os médicos chegaram a dizer quanto tempo ela podia viver? Não, nunca chegaram a dizer, mas fui operada 4 vezes. E desenganaram a senhora? Sim, e agora vou lá de 3 em 3 meses, agora já passaram para 6 meses. E daqui a pouco nem vai precisar? Sim, não vai precisar. Porque é o normal que se faça acompanhamento. Sim, tem que fazer acompanhamento, mas está tudo bem e dá tudo negativo. Pode só tirar um pouquinho para provar que ela estava com cancro? Olha aí, pessoal. Senhora, o cancro estava no pulmão, não é? No pulmão, na mama e nos ossos. Olha só, pulmão, nos ossos na mama. E na mama. Sim. A senhora fez os exames agora? Fiz mamografia na maternidade da Costa, depois fiz ecografia para confirmar. Os pulmões? No pulmão, ele disse-me, senhora Alcinda, a senhora está curada. Já não tem nada, não sei o que aconteceu. Vai para a Amadora acompanhar teu médico que é para suspender o tratamento. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém. É isso aí. Olha só, como o nosso Deus é grande, não é? Esse Jesus que cura, liberta, ele faz tudo. Deus pode todas as coisas se você usar a fé. Num propósito para acabar com as enfermidades físicas e espirituais, esta água será usada durante 12 semanas e milagres maiores acontecerão. Participe da concentração de fé e milagres este domingo com a água dos maiores milagres do Poço do Templo de Salomão. Às 9h30, em Lisboa, no Templo Maior, na Rua Dr. José Espírito Santo 36.
no Porto, no Cenáculo do Espírito Santo, na Rua de Egas Muniz 485, em Vila Nova de Gaia, na Rua do Agüeiro 151 ou numa Universal mais perto de si. Bom, durante toda essa programação, eu provei ao Senhor e à senhora que Deus, ele faz milagres acontecer. Mas se o Senhor e a senhora for analisar, todas as pessoas que alcançaram o milagre, todas elas deram o primeiro passo. E é importante isso aí que o Senhor faça. A senhora de estar conosco hoje, em qualquer igreja universal, participando de uma reunião que vai curar a sua alma, fortalecer o seu interior. Por exemplo, você que mora aqui na Grande Lisboa, aponta aí essa morada. Rua Dr. José Espírito Santo, número 36, a 200 metros do metro de Chelas, na freguesia de Marvila. Você pode participar nessa quarta-feira, por exemplo, 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, às 15 horas e, em especial, na Noite da Salvação, às 20 horas, onde o Senhor Bispo Domingos tem estado presente toda quarta-feira para poder lhe ajudar com uma grande equipe de fé. Daniel, onde mais eu posso ir? Em qualquer igreja universal. Você pode ligar pelo 218-368-008 e obter a morada da Igreja Universal mais próxima de si. Nós estaremos juntos ali no Cacém, na Praça da Fraternidade Universal, 28A, 7h30, às 10, às 15 e às 20 horas. E repito, em qualquer Igreja Universal. Tá certo? Olha, que Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço. Levanta a cabeça, porque Deus é contigo. Ser minha mãe.